Na infância, costumamos torcer pelos heróis, mas crescemos e passamos a entender e simpatizar com os vilões. All I have are negative thoughts. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito. Talvez pessoas normais não surtem. Talvez seja só você. You thought we could be decent men in an indecent time. You were wrong. Será que são as adversidades da vida que nos fazem sentir essa empatia com o mal? Que as decepções, mentiras e traições que sofremos nos fazem parar de ver o bem na sociedade e nas coisas? A verdade é que é tudo muito mais amplo do que uma mera questão dualista de bem e mal, de certo e errado. Até porque, vamos dar um passo para trás. O que seria o bem e o mal? Quem define isso? Seria Deus, sua religião, o governo, a lei, as autoridades, os ricos e poderosos, seus pais, enfim. Nesse vídeo vou mostrar como vilões emblemáticos podem nos fazer entender sobre a complexidade da natureza humana e sobretudo da moral coletiva. O que tá olhando, ô idiota? Uma análise que desafia nosso senso comum, desafia nossas percepções básicas e ainda revela algo fascinante sobre nós mesmos. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Figuras do mal sempre estiveram presentes na nossa história. Seja em mitologias, lendas ou textos religiosos, elas apareceram como uma forma de simbolizar os medos mais profundos da humanidade e justificar a existência de valores morais e sociais. Serviam como advertências, como lições, representando o que poderia acontecer se os caminhos da virtude e da ordem fossem abandonados. Na evolução dos tempos, vimos essas figuras ficando cada vez mais complexas. Você tem autores como Shakespeare e Dostoiévski que resolveram explorar elementos psicológicos profundos, tornando esses personagens tridimensionais, com motivações, desejos e histórias pessoais. Um desenvolvimento que permitiu que os leitores entendessem os vilões não apenas como simples encarnações do mal, mas como seres humanos com conflitos e desejos compreensíveis. Normalmente o vilão costuma ser o cara que vê o mundo de uma forma que a maioria não vê. Um cara que as experiências que viveu e sofreu são os grandes impulsionadores de suas ações. Onde a busca por justiça e por vingança são as soluções que a vida ensinou para os seus problemas. Tão cruelmente enganados que não podem confiar em mais nada. Me deixe ajudá-lo. Desculpe, mas não. E vamos ser sinceros. Quem nunca se sentiu enganado, traído ou injustiçado na vida? Os vilões, através de suas ações controversas, manifestam e expõem um mal que, apesar de variar de pessoa para pessoa, de alguma forma, todos carregam dentro de si. Those people up there, the rich and the powerful, they do whatever they want. Guys like us, like you and me, they don't care about us. A crescente popularidade de vilões como protagonistas não é por acaso. A identificação das pessoas ao explorar profundamente esse lado sombrio nos abrem a entender o que moldam esses personagens complexos, revelando que a luta entre o bem e o mal é muito mais ampla do que os contos de fadas sugerem. You see, things aren't sequential. Good doesn't lead to good, nor bad to bad. People steal, don't get caught. Live the good life. Others lie and cheat and get elected. Desde a infância, a sociedade nos ensina as noções de certo e errado, mas com o tempo, percebemos que os resultados que obtemos não estão diretamente ligados a essas regras de bem e mal. If the rule you followed, Roger is. Of what use was the rule? Como disse Maquiavelli, qualquer homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado a acabar em ruínas entre o grande número daqueles que não são bons. Portanto, um príncipe que deseja manter sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento, ou abster-se de usá-lo conforme a necessidade exige. É uma mera ilusão se enxergar como uma pessoa boa a todo momento, porque não importa o quão bom você seja, você sempre será o vilão na história de alguém. A moralidade não é um conjunto de regras fixas e definidas a serem seguidas, mas algo que está em constante mutação, com muita ambiguidade e inúmeras perspectivas conflitantes. Humans are a unique type of pest, multiplying and poisoning our world, all while enforcing a structure of their own, a deeply unnatural structure. Where others saw order, I saw a straitjacket. A cruel, oppressive world dictated by made-up rules. O problema da moral são justamente essas regras pré-estabelecidas, fazendo dela um tema raramente questionado,
Costumamos atribuí-la a algo maior que nós mesmos, seja algo divino, estrutural ou proibido, e assim ela se torna inquestionável, superior e eterna. Mas eu queria te propor a questionar a moral e os elementos que a sustentam. Se pergunte, o que é a moral? A quem serve a moral? E por que ela não pode ser questionada? We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common, it's trivial. Segundo Nietzsche, a moral é uma criação humana, um reflexo de costumes e valores específicos de uma época, mantidos mais por hábito e submissão do que pelo valor em si que ela supostamente tenha. E uma vez estabelecida, a obediência a seus preceitos tende a prevalecer, porque já está internalizada nas pessoas. O interesse por vilões muitas vezes é provocado pela rejeição a essa moral coletiva. I can do whatever the fuck I want. Eles criam sua própria moral, são livres em relação às doutrinas e agem de acordo com sua própria justiça. See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Para entender melhor essa questão da ambiguidade da moralidade, um dos dilemas que mais gosto é o do trem. A pergunta é, você desviaria o trilho de um trem para salvar 5 pessoas à custa de uma vida? Ou não interferiria e deixaria o trem no seu curso normal matar as 5 pessoas? Obviamente muita gente quer entender mais sobre a situação. Quem são as pessoas em cada trilho? Tem algum familiar, algum conhecido, criança, político ou o que seja? Mas para efeito de simplificação, considere um grupo homogêneo que você desconheça. O que você faria? Defensores do consequencialismo dirão que a ação moralmente correta é maximizar a alegria ou minimizar o sofrimento, e portanto salvar as 5 vidas à custa de uma. Por outro lado, segundo o deontologismo, uma teoria ética de Immanuel Kant, as ações humanas devem ser guiadas pelo dever moral e não pelos resultados esperados. Nesse ponto de vista, é moralmente errado você causar danos a uma pessoa inocente, mesmo que isso leve a um bem geral maior. No fim, a realidade é que independente da decisão que você tome, você será herói para uns e vilão para outros, porque depende muito dos valores morais de cada um e principalmente da maneira como a história é contada. O clássico desenho de Tom e Jerry é um exemplo disso. Inicialmente temos a impressão que Tom e Jerry são inimigos mortais, mas ao longo dos episódios vamos percebendo como suas interações estranhamente sugerem uma dependência mútua. Sem Jerry, Tom levaria uma vida relativamente pacífica, mas monótona. Sem Tom, Jerry não teria nenhum adversário para ser mais esperto, o que tornaria sua vida significativamente menos aventureira. Uma dependência mútua que involuntariamente os torna melhores amigos, fazendo com que Tom constantemente tenha que fingir que odeia Jerry como uma forma de protegê-lo, para que assim o dono de Tom não queira substituí-lo por um gato que realmente queira matá-lo. O que revela como nossos papéis não são fixos, como nossas percepções podem mudar e dependem de diversas perspectivas, que podem ter múltiplas camadas de significado que vão muito além da nossa compreensão dualista de certo e errado. Outra representação que gosto é a cena final do filme Batman: A Piada Mortal. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito, mas talvez eu já tenha passado por isso. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Nessa cena, o Coringa se vê derrotado pelo Batman, que ao invés de finalizá-lo, lhe oferece ajuda, uma situação inusitada que até o deixa meio sem reação. Desculpe, mas não. É tarde demais pra isso. Mas rapidamente, ele volta ao seu personagem. Isso me lembra de uma piada. Uma piada que nada mais é do que uma metáfora para essa situação. Era uma vez 2 caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Os 2 loucos da história representam ele e o Batman, que se cansaram de viver na loucura. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas, mas o amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Batman foi o louco que conseguiu pular,
E o Coringa era o que estava com medo de voltar à liberdade e novamente não ser capaz de lidar com os sofrimentos e com a sanidade que isso exigiria. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse: "Aí, eu tenho uma lanterna aqui. Eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui." Esse trecho simboliza o Batman oferecendo ajuda pro Coringa na sua reabilitação. Mas o segundo cara disse: "Você pensa que eu sou o quê? Louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade." Dessa forma, o Coringa revela seu medo e desconfiança, acreditando que perderão a fé em sua cura e que assim ele será abandonado no meio do processo de reabilitação. Me desculpe. Ele começa a gargalhar e o Batman também ri, indicando que entendeu a piada, percebendo que apesar de querer ajudar o Coringa, ele é incurável e ainda não deseja e nem tem esperança de ser reabilitado. Sendo assim, o Batman o enxerga como uma ameaça à sociedade e se vê obrigado a matá-lo ali mesmo. Uma morte que, apesar de não ficar clara na imagem, pode ser deduzida já que se escuta apenas a risada do Batman no final. Isso sem falar do próprio nome do filme, A Piada Mortal. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong. When you guys try to destroy the world, this is an error in judgment. But when it's one of us, lock them up, throw away the key. Contei todas essas histórias para exemplificar o quão complexas são as questões que envolvem a moral e o quão estreita é a linha que separa o herói do vilão. Afinal, estaria o Batman acima da lei para julgar e decidir ele mesmo se o Coringa conseguiria se reabilitar da loucura ou não? Seria o Batman um protetor da sociedade ou um assassino a sangue frio que fez justiça com as próprias mãos? In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Para compreender esses aspectos, é fundamental reconhecer a polaridade da vida, ou seja, a ideia de que existem forças opostas e complementares em constante interação, em vez de um conflito absoluto e irreconciliável entre o bem e o mal. You see, I know something children don't. What's that? That no one bad is ever truly bad. And no one good is ever truly good. É muito comum ver pessoas negarem e desvalorizarem filosofias que amenizem as diferenças absolutas entre o bem e o mal. Só que aí está o grande paradoxo, porque a tendência de condenar os outros e encontrar o mal neles está diretamente ligada à falta de consciência de uma pessoa sobre os aspectos sombrios de si mesmo. O psicanalista Carl Jung propôs que o mal que identificamos em outros muitas vezes reflete o que negamos ou não reconhecemos em nós mesmos. What you really fear is inside your soul. You fear your own power. You fear your anger, the drive to do great or terrible things. O que o homem não entende, ele teme, e o que ele teme, ele tende a destruir. Heráclitos, um antigo sábio grego, descobriu o que Jung definiu como a lei psicológica mais fantástica de todas, a função reguladora de opostos, chamada enantiodrômia, que significa correr em direção contrária, e traz a ideia de que as coisas frequentemente se transformam em seus opostos. Um conceito muito usado na construção dos vilões, onde um passado traumático se reflete em um futuro maldoso. Vou citar alguns exemplos para ficar mais claro. No próprio filme do Batman A Piada Mortal, que coloquei aqui a cena final, antes o filme conta a história do Coringa, mostrando que no início ele só queria fazer as pessoas rirem e cuidar da sua família. Como é que vamos dar comida para o nosso filho? Acha que eu não estou preocupado com isso? Desculpe, eu não consigo sustentar você. Tá tudo bem. O bebê só vai nascer daqui a 3 meses. Eu tenho que tirar você daqui antes que o bebê nasça. Mas as tragédias que acontecem na sua vida acabam o levando para o outro lado. Houve um acidente de manhã, um curto-circuito, e a minha mulher morreu. Eu sinto muito. O policial disse que as chances eram de 1 em 1 milhão. Você só precisa de um dia ruim. Que uma coisa assim aconteceu comigo. A questão é que eu fiquei louco. Outra representação do Coringa que também explora esse conceito é com o Arthur Fleck de Joaquin Phoenix, uma vítima da sociedade que se revolta contra ela mesma.
this. What do you get? I don't think so. When you cross I think a we're mentally done ill with you, loner Charles. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash! Tem também Anakin Skywalker, que começa como um herói promissor destinado a trazer equilíbrio à força. You're a good person, don't do this. I am becoming more powerful than any Jedi has ever dreamed of. Mas suas crescentes inseguranças e desejo de poder o levam para o lado oposto, se transformando em Darth Vader. Obi-Wan told me terrible things. He said you've turned to the dark side. Em Breaking Bad, Walter White, um pai de família, Hello, Carol. Oh, hi, Walt. professor de química subvalorizado e com um diagnóstico terminal, transforma-se em um fabricante e traficante de metanfetamina. Hello, Carol. O Duas Caras de Batman e o Cavaleiro das Trevas é um promotor público íntegro, onde sua firme crença na justiça é corrompida pelo caos, fazendo com que ele vá de um defensor da lei para alguém que a subverte baseado no acaso. You thought we could be decent men in an indecent time. But you were wrong. The world is cruel. And the only morality in a cruel world is chance. E para fechar, o caso de Síndrome dos Incríveis, que é um fã incondicional de super-heróis, principalmente do Senhor Incrível. Você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, bochecha. Mas após ser rejeitado, voa pra casa, bochecha. Eu trabalho sozinho. Se transforma em um vilão que dedica sua vida e seus recursos tecnológicos para eliminar os super-heróis. Eu queria te ajudar, só isso. Eu queria ajudar. Me dá só uma chance. É só porque eu não tenho superpoderes, né? Nem todos os super-heróis são superpoderosos. Dá pra ser super sem eles numa boa. É o super agora! Uma obsessão destrutiva buscando erradicar aqueles que antes aspirava a ser. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. Eu errei ao tratar você daquela maneira. Na vida real, a enantiodrômia muitas vezes é um processo inconsciente, usado pela mente para corrigir desequilíbrios na nossa vida. Achamos que ao agir dessa forma, estamos no caminho para a libertação dos conflitos internos, mas ela nada mais é do que uma resposta a uma falta de compreensão e integração de aspectos da nossa mente. Para Jung, a única pessoa que escapa da lei implacável da enantiodrômia é o homem que sabe separar-se do inconsciente, não reprimindo-o, pois assim ele simplesmente o ataca por trás, mas colocando-se claramente diante dele como aquilo que ele é. A consciência de que o potencial para o mal existe tanto em nós quanto nos outros pode reduzir a probabilidade de projetá-lo em bodes expiatórios. Isto é, apontar culpados, responsabilizando-os por problemas pessoais, ao invés de reconhecer sua própria incapacidade de lidar com seus lados obscuros. Uma prática muito usada ao longo da história e que ilustra a preferência humana por um dualismo simplista de nós contra eles, evitando reconhecer a complexidade real dos eventos. O famoso conceito chinês de Yin e Yang explica bem essa ideia de interdependência e harmonia entre opostos, onde o Yang, a parte branca e positiva, e o Yin, a parte preta e negativa, são representados por dois peixes que parecem estar comendo um o rabo do outro, em o que parece um conflito eterno. Agora a pergunta-chave é: esses dois peixes realmente estão em conflito? Se essa for a situação, então é claro que a vida é fundamentalmente nada mais do que uma competição sombria. Se um representa o bom sujeito e o outro o mau sujeito, se um representa a ordem e o outro o caos, então há uma batalha entre eles. E normalmente é assim que lidamos com os conflitos da nossa vida. Simplesmente tentamos esconder nosso lado sombrio para fazer com que ele desapareça. Mas pense por um momento o que acontece se o peixe branco engolir o peixe preto. Ele simplesmente deixa de existir, porque ele só aparece em relação ao preto. Então, se esses dois peixes se conscientizarem e entenderem essa dinâmica, eles perceberão que são um só. Eles andam juntos, são inseparáveis um do outro. E essa percepção é a experiência que é chamada de despertar no budismo. Um despertar de que a vida não é realmente uma competição para fazer o sim triunfar sobre o não, para fazer o positivo triunfar sobre o negativo, porque os dois lados andam juntos. Opostos são apenas diferentes expressões de uma mesma realidade. Uma compreensão que te permite uma abordagem mais equilibrada e menos combativa em relação às adversidades da vida, entendendo que cada aspecto de nossa experiência, por mais doloroso e maligno que possa parecer, pode nos levar ao crescimento. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder.
Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them. And some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love, illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is.